Mas ela tem que entrar do TikTok, ela tem que cantar. Tem. Também a gente pode perguntar. Esse louvor aí daquele japonesinho que você gosta, Juliano. Primeiro noção. Vamos ver só. Lindo aí. Camila, entra aí no TikTok e vê se você consegue ver se tá ouvindo a nossa voz. Ou então traz aqui pra eu dar uma olhada, por favor. Não, mas eu não vi nada. Aqui, não sei se for ficar. Quero ver se vai estar saindo a voz, se ela não conseguir ver. Aqui. Então, foi eu, né? Vou procurar. Chega. Vê se tu vai escutar. Muito, muito bom dia. A paz seja com todos, amém? Não, só pra ver se tava sendo som. Tá, né? Então, beleza. Obrigada. Abraão também tá saindo dele? Tá. Estávamos fazendo o teste, porque a gente colocou o microfonezinho, gente, pra gente não falar mais alto, tão alto, né? Mas queríamos desejar a todos a paz, uma semana, um sábado, né? Mais que abençoado. Começou o fim de semana. Tem o pessoal que faz. Não, mas o meu já tá tranquilo já aqui. Para quem não nos conhece, meu nome é Graziele Vendramini. Mas aí tu fica com a mão na frente, é muito estranho. Entendeu? Nós estamos fazendo a leitura da live diária, gente, de Gênesis, com o objetivo de Gênesis até Apocalipse. Nós começamos aí há 7 dias atrás, há 8 dias atrás. Hoje é o 9º dia da leitura diária da Bíblia. E nós convidamos vocês que amam a palavra, que desejam, né, ler a palavra, que já pensaram em ler a Bíblia de Gênesis até Apocalipse, mas que não conseguiram ler toda, pararam no meio do caminho, né, não conseguiram retomar a leitura. Nós convidamos vocês para fazer parte dessa jornada junto conosco. E aí vocês nos ajudam a ler de Gênesis a Apocalipse, e nós também iremos te incentivar, iremos te ajudar também a fazer a leitura da Bíblia de Gênesis até Apocalipse. Mas com qual objetivo, gente, que nós estamos lendo? Não é para batermos no peito e falarmos assim, lemos a Bíblia toda. Até porque, como o meu esposo Abraão já tinha falado antes, nas lives anteriores, o dever do cristão, o mínimo, é ler a Bíblia uma vez no ano. Por quê? Porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. É contra principados e potestades. E para a gente lutar contra principados e potestades, nós precisamos estar munidos, né? Precisamos estar
alicerçados dentro da palavra de Deus. E a própria Bíblia nos fala que o povo, né, de Deus perece, nós perecemos por falta de conhecimento. Não porque não temos acesso, pelo contrário, o Brasil é um país que ainda nos concede acesso a ler a Bíblia. Muitos países não é permitido ter a palavra, mas nós temos e temos em abundância. E muitas vezes nós não damos tanta importância assim. E isso aqui nos ajuda a ter sabedoria para lidar com qualquer situação da vida. Então, nós convidamos vocês a fazer parte desse time, né? Juntos nós somos muito mais fortes em Cristo Jesus, porque estaremos munidos da Bíblia, da palavra, da leitura. E a palavra a gente sabe que transforma, renova, cura, liberta. Então, te dá resposta. Se você está atrás de uma resposta, é a Bíblia. Não é atrás de pessoas que fazem revelação, sabe? Não é atrás de adivinhadores, mas é através da leitura da Bíblia, que é a maior revelação que nós temos, vinda diretamente de Deus para as nossas vidas. Amém? Então, nós convidamos vocês para orarmos, darmos início aqui à live, sempre orando, começamos orando e terminamos orando. E eu convido vocês a orar junto conosco, já pegar a sua Bíblia, já abrir lá em Gênesis 36, que a gente vai dar continuidade à leitura. E você pode até estar pensando assim, Grazi, mas e as lives anteriores da 1 até a 35? Todas essas lives estão liberadas no meu canal do YouTube, Graziele Vendramini, tá? Lá você tem acesso a todas as lives. E assim você consegue ler desde Gênesis capítulo 1 até agora, onde nós vamos dar continuidade à leitura. Amém? Então, eu peço para que meu esposo Abraão faça essa oração inicial. E eu peço para que vocês que tenham oportunidade de encurvar a sua cabeça e falar com o Senhor. Amém? Muito bom dia para esse dia, para esse final de semana, um sábado maravilhoso. Muito obrigado por nosso despertar. Muito obrigado por nossas vidas, porque ainda estamos acordados, ainda podemos buscar sua palavra, ainda podemos ter vidas, no caso, no meio a vários outros países onde sua palavra é proibida. Muito obrigado porque estamos aqui acordados nesse final de semana, buscando a sua face, buscando a Ti, buscando conhecer e buscar a Sua palavra. Então, que o Senhor abençoe cada um de nós, abençoe cada pessoa que passa por essa live, que possa vir a ouvir Sua palavra, receber um pouco de sabedoria de Deus, Espírito Santo, que possa ser tocado, pessoas possam vir a conhecer Sua palavra, vir a
tem que tirar o negócio do celular, senão não adianta nem falar. Sim. Que não sai. Agora já tá falando, já tá saindo. Sim. Agora... Gente, a gente tava testando um microfone, tá? Mas aí a gente vai botar pra carregar direitinho, porque assim a gente não precisa falar tão alto na live. Até porque a gente faz a live de manhã. E aí, para não ficar muito alto, e as casas aqui são germinadas, né? Então, nesse momento nós vamos fazer a leitura. Mas antes a gente quer fazer hoje eu vou fazer um breve resumo mesmo, tá? A última live que nós fizemos foi anteontem, que foi a live 8. Nessa live nós falamos ali, começamos no capítulo 32 de Gênesis, que foi falado sobre a peleja, né? Jacó planeja o encontro com Esaú. O momento que Jacó ficou sabendo que Esaú ia ser um encontro com 400 homens, né? Jacó temeu esse encontro com Esaú, porque antes de Jacó sair de Canaã, né, de perto de Esaú, de perto do seu pai Isaac, da sua mãe Rebeca, e ir para a casa do seu tio Labão fugido, porque Esaú tinha prometido exterminá-lo, né, acabar com a vida dele após o falecimento de Isaac. E por que Esaú tinha feito essa promessa? Porque Jacó, ele roubou, né, a sua bênção da primogenitura. E o que aconteceu foi que Jacó ficou 20 anos ali com Labão, 7 anos trabalhou por amor a Raquel, foi enganado por Labão, e aí se casou com Leia ou Lia, né? Em algumas versões ela é chamada de Lia da Bíblia, em algumas ela é chamada de Leia. E ele trabalhou por mais 7 anos para aí sim se casar. Na verdade, ele se casou com Raquel numa semana depois que ele cumpriu o processo de casado, né, com Lia. Labão já deu Raquel para ele para ser sua esposa, porém ele teve que trabalhar por mais 7 anos. Até então foram 14 anos, né? Porém, ele ficou aí mais 6 anos junto de Labão. E nesse meio tempo, gente, de 20 anos que ele ficou com Labão, que não era uma terra que Deus tinha prometido para ele, que foi em Padã Arã, Labão trocou o salário de Jacó por 10 vezes. Então, assim, Labão se enriqueceu muito com Jacó, né? E Labão sabia que tudo que ele estava conquistando era por intermédio de Jacó. E aí Jacó, depois de um tempo, Deus deu uma estratégia para ele, né? E ali os gados que eram malhados foi junto com Jacó, e os gados malhados eram gados fortes, né? E os gados fracos ficou com Labão. Nós vimos que Deus deu a ordem para que Jacó voltasse para a terra de Canaã, para a terra que era de Abraão, de Isaac e também a terra de Jacó. Então Jacó sai fugido, vamos dizer assim, das terras de Labão, lá de Padã Arã, com suas mulheres, seus servos e servas e todos os seus filhos, porque até então Jacó tinha 11 filhos. Pelo que nós lemos, Raquel estava grávida do seu segundo filho. Ela teve José quando saiu de Padã Arã, e ela estava grávida do seu último filho, né, o seu segundo filho, que era Benjamim. Então nós vimos que Jacó, ele lutou com o anjo, né? Primeiro planejou ali um encontro com Esaú, depois que fez um acordo com Labão no meio do caminho em Gileade. Labão voltou para suas terras, Jacó continuou seu caminho com toda a sua família, e Jacó sabia que teria que ter um encontro com Esaú. Então ele preparou ali os seus servos, mandou presentes, e quando ele dividiu, né, seus filhos, mulheres, servas, as concubinas com seus filhos, para que, como Esaú estava vindo com 400 homens a seu encontro, ele falou: vai acabar com tudo, vai acabar com a minha vida, vai querer acabar com tudo que eu construí e com a minha família. Só que Esaú simplesmente o abraçou e chorou, sabe? Se derramou ali os dois. Foi um encontro na Bíblia muito lindo. Então, Esaú seguiu seu caminho, Jacó continuou seu caminho também rumo a Canaã. E nós vimos que Jacó, ele lutou com o anjo, né? E aqui o anjo de Deus falou com ele, né? No versículo 28 do capítulo 32.
Não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Então o nome de Jacó já era a segunda vez que Deus tinha falado que ia trocar o nome de Jacó para Israel, tá? Então nós vimos também no capítulo 33 o encontro finalmente de Jacó com Esaú. No 34 nós vimos uma desgraça que aconteceu na família de Jacó, porque Jacó ele tinha 11 filhos, né? E Diná, ela foi desonrada. Diná era uma das filhas de Jacó, e com a sua com Leia, com sua primeira esposa, tá? E o filho de um rei, ele foi lá e desonrou Diná. E quando isso aconteceu, ele ficou apaixonado pela filha de Jacó. Porém, 2 dos seus filhos, né, simplesmente arquitetaram acabar com a vida do rei. Levi e Simeão. Levi e Simeão, né, que são 2 dos filhos de Jacó. Eles fizeram tipo como se fosse um acordo, né? Amor era o pai, que era o rei, e Siquém era o rapaz que tinha desonrado Diná. O que aconteceu? Siquém queria se casar com Diná, se apaixonou, se encantou por ela, mesmo ele tendo desonrado a menina. E ele era incircunciso, ele não era da tribo, ele não fazia parte do povo de Israel. Todos aqueles que serviam a Deus eram circuncidados, desde Abraão. Era um mandamento, né? Era uma aliança que Deus tinha feito com Abraão. Então todos aqueles que serviam ao Senhor eram circuncidados. E Deus deu uma ordem para Abraão. Abraão, toda criança nascida com 8 dias de vida precisa ser circuncidado. E assim começou ali, para que o povo de Deus fosse um povo separado dos demais. E esse Siquém não era circuncidado. E ali, quando Simeão e Levi viram isso, se indignaram, porque eles falaram que trouxeram imundícia para a família, trouxeram imundícia para o povo de Deus, trouxeram imundícia para a descendência de Jacó. E aí Siquém, que era o filho de Amor, falou assim: olha, o que eu faço, né? Porque eu quero casar com Diná. E eles falaram: olha, todos vocês precisam ser circuncidados. Todo o povo precisa ser circuncidado, porque Amor, ele não queria somente dar o seu filho Siquém para se casar com Diná. Ele queria fazer uma aliança. Foi o Jacó que propôs. Isso, então, todo o povo, né, ali de Amor, né, ele queria que os seus filhos e filhas se casassem com os filhos e filhas e toda a descendência de Jacó. Então ali foi feita uma proposta: olha, para que vocês se casem com os nossos e as nossas, para que as nossas e os nossos se casem com os seus, vocês precisam ser circuncidados. E aí, gente, todos foram circuncidados. E esse momento de circuncisão há um processo, é um processo doloroso, né? Na época era um processo doloroso, não sei como é hoje em dia, porque era frio, não tinha anestesia, nada disso. E tinha um processo de recuperação, onde a pessoa muitas vezes passava por um momento de fraqueza, de febre, de frio. Então os homens ficaram totalmente vulneráveis. E o que aconteceu? Simeão e Levi aproveitaram que todo aquele povo estava vulnerável, todos os homens, eles adentraram na cidade. Eles acabaram com todos os homens. Eles pegaram para si as crianças e as mulheres e levaram escravos, cativos para Canaã, né? Para ali seu pai, para o seu povo. Eles saquearam a cidade. E Jacó, quando viu isso, ficou totalmente assim, estagnado, vamos dizer assim, né? Ele ficou em êxtase, ele ficou... Não, estagnado, êxtase, né? Ele ficou irritado. Não, na verdade não é nem isso, gente. A palavra é abismado. Isso. Por que ele ficou abismado, né? Porque ele não imaginava que seus filhos iam fazer isso. Jacó não deu essa ordem. Não era para acontecer isso, porque realmente Jacó propôs uma aliança.
e ia seguir essa aliança, só que seus 2 filhos interviram, e os seus 2 filhos acabaram com tudo isso, né? E trouxe vergonha para Jacó. Jacó ficou envergonhado com a atitude de Simeão e de Levi. E nós vimos, né, que aqui essa vingança, gente, está lá no versículo, a partir do versículo 25 do capítulo 34 de Gênesis. No capítulo 35, Deus mandou Jacó para Betel. Betel, gente, foi aonde Jacó teve o sonho, a caminho da terra de Labão, do seu tio Labão em Padã Arã. Quando Jacó estava indo para lá, Jacó teve um sonho ali em Betel, né, que tinha uma escada. Nós vimos isso nas lives anteriores. E ali, antes dele chegar em Betel, ele tinha falado com todo o povo: olha, deixa todos os deuses aqui, todos os deuses que vocês têm entregam aqui agora. E eles deixaram todos os deuses naquele lugar antes deles irem para Betel. E Deus falou novamente com Jacó. No versículo 10 ele falou: ó, o teu nome é Jacó, não te chamarás mais Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou-lhe Israel. Aí no versículo 11 do capítulo 35 de Gênesis diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso, frutifica e multiplica-te. Uma nação, sim, uma multidão de nações sairá de ti, e reis descenderão de ti. E darei a ti a terra que tenho prometido a Abraão e a Isaque, e a tua descendência darei a terra prometida. E aqui nós encerramos a live, a última live, que foi anteontem, tá? Nós fizemos essa live 8, e hoje nós vamos começar a live 9. Teve mais um capítulo, é porque estava grudadinho. Não, era isso mesmo, era o 35. Isso, é porque eu não tinha visto aqui. Depois da ida para Betel, gente, teve o falecimento de Raquel, tá? Raquel faleceu em meio ao parto, aonde ela teve o seu filho Benjamim, né? Mas na verdade o nome dele não seria Benjamim. Benoni. Ela queria chamá-lo de Benoni, que é filho da minha dor. Ela queria chamar o filho da minha dor, o significado, né? Todos os nomes naquela época tinham um significado mediante a situação que a pessoa estava passando naquele determinado momento. E não foi diferente com Raquel. Ela quis colocar o nome do seu último filho, que era irmão de José, né? Por parte de mãe e parte de pai, de Benoni. Porém, Jacó não permitiu, ela já tinha falecido, e Jacó colocou ali o nome do seu filho de Benjamim. Tá? E aqui agora nós vamos começar a dar continuidade à leitura em Gênesis capítulo 36. Nós vamos ver aí os descendentes de Esaú. Então eu convido você a abrir sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 36 e também já compartilhar essa live com o máximo de pessoas possíveis. Porque o objetivo da gente aqui, como o Abraão falou, né, na oração, não é ganhar presentes, né? Não é ganhar, não é likes, sabe? Mas queremos ganhar vidas. Queremos que as pessoas se aproximem de Deus. Queremos levar assim esse momento de leitura para que todos tenham o conhecimento da palavra e todos sintam sede e fome de buscar ao Senhor na palavra. Amém? Então eu começo nos descendentes de Esaú, versículo 1 do capítulo 36 diz assim: e estas são as gerações de Esaú, que é Edom. Esaú tomou por mulheres dentre as filhas de Canaã Ada, filha de Elon, Eteu, e Aolibama, filha de Aná, filho de Zibeão, Eveu, e Abasemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. E Ada teve de Esaú a Elifaz, e Basemate teve a Reuel. Versículo 5. E Aolibama deu à luz a Jeús, Jalão e Corá. Estes são os filhos de Esaú, que lhe nasceram na terra de Canaã. E Esaú tomou... Gabriel está falando ali, Abraão. Provavelmente é para ir lá. Tá.
O Abraão vai ter que dar uma saidinha, gente, rapidinho, e eu vou dar continuidade à leitura, tá? Me perdoem pelo momento da interrupção, mas é porque ele precisa atender uma pessoa aqui rapidinho, tá bom? Então nós vamos dar continuidade. Versículo 6, no capítulo 36 de Gênesis, diz assim: E Esaú tomou suas mulheres, seus filhos, suas filhas e todas as almas de sua casa, o seu gado, todos os seus animais e todos os seus bens que havia adquirido na terra de Canaã, e foi para outra terra, apartando-se de Jacó, seu irmão, porque os bens deles eram muitos para habitarem juntos, e a terra de suas peregrinações não os podia sustentar por causa do seu gado. Portanto, Esaú habitou na montanha de Seir. Esaú é Edom. Versículo 9. Estas, pois, são as gerações de Esaú, pai dos Edomitas. Então, Esaú, ele era o pai dos Edomitas, na montanha de Seir. Estes são os nomes dos filhos de Esaú. Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú. Reuel, filho de Basemate, mulher de Esaú. E os filhos de Elifaz foram Temã, Omar, Zefô, Gaetã e Kenaz. Versículo 12. E Timna era concubina de Elifaz, filho de Esaú, e teve de Elifaz a Amaleque. Estes são os filhos de Ada, mulher de Esaú. E estes foram os filhos de Reuel, Naate, Zerá, Samá e Mizá. Estes foram os filhos de Basemate, mulher de Esaú. Versículo 14. E estes foram os filhos de Aolibama, filha de Aná, filha de Zibeão, mulher de Esaú. Jeús, Jalão e Corá. Estes são os príncipes dos filhos de Esaú, os filhos de Elifaz, o primogênito de Esaú, o príncipe Temã, o príncipe Omar, o príncipe Zefô, o príncipe Kenaz. Versículo 16. O príncipe Corá, o príncipe Gaetã, o príncipe Amaleque, estes são os príncipes de Elifaz na terra de Edom. Estes são os filhos de Ada. E estes são os filhos de Reuel, filhos de Esaú, o príncipe Naate, o príncipe Zerá, o príncipe Samá, o príncipe Mizá. Estes são os príncipes de Reuel na terra de Edom. Estes são os filhos de Basemate, mulher de Esaú. Versículo 18. E estes são os filhos de Aolibama, mulher de Esaú, o príncipe Jeús, o príncipe Jalão, o príncipe Corá. Estes são os príncipes de Aolibama, filha de Aná e mulher de Esaú. Estes são os filhos de Esaú, e estes são os seus príncipes. Ele é Edom. Versículo 20. Estes são os filhos de Seir, Oreu, moradores daquela terra: Lotã, Sobal, Zibeão e Aná. Edisson, Ezer, Edizã. Estes são os príncipes dos Oreus, filhos de Seir, na terra de Edom. E os filhos de Lotã foram Ori e Omã, e a irmã de Lotã era Timna. Estes são os filhos de Sobal: Alvã, Manaate, Ebal, Sefô e Onã. Versículo 24. E estes são os filhos de Zibeão, Aiá e Aná. Este é o Aná que achou as fontes termais no deserto, quando apacentava os jumentos de Zibeão, seu pai. E estes são os filhos de Aná, Dissom e Aolibama, a filha de Aná. E estes são os filhos de Dissom: Edã, Esbã, Itrã e Querã. Versículo 27. Estes são os filhos de Esser: Bilã, Zaavã e Acã. Estes são os filhos de Dizã: Uz
e Arã. Estes são os príncipes dos Horeus: o príncipe Lotã, o príncipe Sobal, o príncipe Zibeão, o príncipe Aná. Versículo 30. O príncipe de Som, o príncipe Ezer, o príncipe de Zã. Estes são os príncipes dos Horeus, segundo os seus principados na terra de Seir. E estes são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que reinasse rei algum sobre os filhos de Israel. Versículo 32. Reinou, pois, em Edom Belá, filho de Beor, e o nome da sua cidade foi Dinabá. E faleceu Belá, e Jobabe, filho de Zerá, de Bozra, reinou em seu lugar. E faleceu Jobabe, e Uzão, da terra dos Temanitas, reinou em seu lugar. Versículo 35. E faleceu Uzão, e em seu lugar reinou Hadade, filho de Bedade, o que feriu a Midian no campo de Moabe, e o nome da sua cidade foi Avite. E faleceu Hadade, e Sanlá de Masreca reinou em seu lugar. E faleceu Sanlá, e Saul de Reobote, junto ao rio, reinou em seu lugar. E faleceu Saul, e Baal-Anã, filho de Aqubor, reinou em seu lugar. Versículo 39. E faleceu Baal-Anã, filho de Aqubor, e Adar reinou em seu lugar. E o nome de sua cidade foi Paú. O nome de sua mulher foi Metabel, filha de Matred, filha de Mezaabe. E estes são os nomes dos príncipes de Esaú, segundo as suas gerações, segundo os seus lugares, com os seus nomes: o príncipe Timna, o príncipe Alva, o príncipe Getete, o príncipe Aiolibama, o príncipe Ela, o príncipe Pinom. Versículo 42. O príncipe Kenaz, o príncipe Temã, o príncipe Mibzar, o príncipe Magdiel, o príncipe Irã. Estes são os príncipes de Edom, segundo as suas habitações, na terra da sua possessão. Este é Esaú, pai de Edom. Então, nós vimos aqui todos os descendentes de Esaú. Esses foram os descendentes de Esaú. E nós vimos aqui que Esaú foi o pai de Edom, tá? Ele foi o pai de Edom. E aqui nós lemos que era o povo, né? Os edomitas. Então ele era o pai de Edom. E agora o Abraão vai ler os sonhos de José. José era um dos filhos de Jacó. Jacó, só para recapitular, Jacó, ele não ia mais se chamar Jacó. O nome dele já seria Israel. Como Deus mudou o nome do seu avô Abraão, né? Era Abrão, mudou para Abraão. A mesma coisa Deus fez na vida de Jacó, o chamando Israel. Aqui Jacó, que agora é Israel, já tinha 12 filhos. E nós vamos ver que esses 12 filhos mais na frente, gente, seriam as 12 tribos de Israel, tá? Então agora convidamos vocês para continuar a leitura em Gênesis capítulo 37. E Jacó habitou na terra das peregrinações do seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos. Apacentava as ovelhas com seus irmãos, sendo ainda jovem. Andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Porém, José trazia mais notícias deles a seu pai. Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que
a todos os seus irmãos, aborreceram-o e não podiam falar com ele pacificamente. Teve José um sonho, que contou a seus irmãos. Por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhe: Ouve, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo. Então vi que o meu molho se levantava e também ficava em pé, sendo que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam diante do meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu terás domínio sobre nós? Por isso, ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. 9. E teve José outro sonho, e o contou a seus irmãos, dizendo: Eis que tive ainda outro sonho. E os seus irmãos repreendeu seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que tiveste? Porventura viremos eu, a tua mãe e seus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai, junto com Siquém. Disse, pois, Israel a José: Não apacentem os teus irmãos, não apacentam os teus irmãos juntos de Siquém? Vem e enviar-te-ei a eles. E ele respondeu: Eis-me aqui. E ele lhe disse: Vai e vê como estão teus irmãos e como está o rebanho, e traz-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebron e foi a Siquém. Versículo 15. E achou um homem, porque eis que andava errante pelo campo, e perguntou-lhe o homem, dizendo: Que procuras? E ele disse: Procuro meus irmãos. Dize-me, peço-te, onde eles apacentam. E disse aquele homem: Foram-se daqui, porque ouvi-os dizer: Vamos a Dotã. José, pois, seguiu atrás de seus irmãos e achou-os em Dotã. E viram-no de longe, e, antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. Foi. Versículo 19. E disseram um ao outro: Eis lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora e iremos tirar a vida dele, não posso falar a palavra. Lancemos-los numa destas covas e diremos: Uma fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E ouvindo Ruben, livrou de suas mãos e disse: Não lhe tiremos a vida. Também lhe disse Ruben: Não derrameis sangue, lançai-o nesta cova, que está no deserto, e não lanceis mão nele. Isso disse para livrá-lo das mãos deles e para torná-lo a seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram de José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomando, lançaram-no na cova. Porém, a cova estava vazia, não havia água nela. Depois, assentaram-se para comer pão. Então, levantaram seus olhos e viram uma companhia de ismaelitas que vinha de Gileade. E os seus camelos traziam especiarias, bálsamos e mirra, para levá-los ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: Que proveito haverá em que tiremos a vida, a nosso irmão, e escondamos a sua morte? Pode falar, não, né? Não. Vinde, e vendamos a estes israelitas,
ismaelitas. Assim, não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alcançaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. 29. Voltando, pois, Rubem à cova, eis que José não estava na cova. Então rasgou as suas vestes. E voltou a seus irmãos e disse: o moço não está lá, para onde irei eu? Então tomaram a túnica de José e tiraram a vida de um cabrito e tingiram a túnica com sangue, no sangue. E enviaram a túnica de várias cores e fizeram levá-la a seu pai e disseram: temos achado esta túnica. Conhece agora se esta será ou não a túnica de teu filho. E reconhecendo-a, disse: é a túnica do meu filho. Uma fera o comeu. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes, pôs saco sobre seus lombos e lamentou o seu filho muitos dias. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado e disse: porquanto com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim chorou seu pai. E os midianitas venderam-no no Egito a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. Essa passagem aqui é uma passagem muito conhecida sobre os sonhos de José, né? José aqui teve 2 sonhos e, na sua inocência, ele compartilhou, né, o sonho com os seus irmãos. Porém, o seu pai, Israel, né, Jacó, ele tinha o repreendido em relação a isso, mas aquilo não saiu de dentro do coração de Jacó, né? E no momento que Jacó, no caso José foi, né, olhar, ele era como se fosse um olheiro, né, em relação a contar para o seu pai o que os seus irmãos faziam, como se ele fosse um caguete, né, um fofoqueiro, alguma coisa assim. Mas ele era os olhos do seu pai, e o seu pai confiava, e os seus irmãos sabiam que ele era a paixão do seu pai, né, ao ponto que seu pai fez uma túnica colorida para ele, até porque a Bíblia nos relata que ele era o filho da sua velhice, né, então ele tinha todo um amor. Era o caçula, né? Não, tinha o Benjamim, que era o caçulinha mesmo, é irmão de José, só que aqui até então não menciona Benjamim. Benjamim nasceu do falecimento de Raquel. Entendeu? Só que aqui ele não é mencionado nesse momento. Ele deveria ser o Jacó. José aqui era um jovem. Benjamim ainda é uma criança, né? Pelo fato de ele ainda era bem menorzinho, ele não ia para o campo, ele não ficava praticamente em casa com seu pai, provavelmente, né? Assim a gente deduz. Mas a Bíblia não menciona que Benjamim, em nenhum momento de Benjamim aqui. A gente só vai ver Benjamim mais para frente. Só que aí, não, relaxa, a gente está aqui para aprender. Ao ponto, gente, que, olha como que a gente aprende, né? E a palavra de Deus, ela se renova todos os dias. Se nós lermos a mesma coisa amanhã, Deus vai continuar nos mostrando coisas que nós não vimos antes. Eu já tinha feito essa leitura algumas vezes, porém eu não tinha me atentado a uma informação aqui. Porque quando José, ele foi atrás de seus irmãos para ver se eles estavam cuidando, né, do rebanho, se estava ali, e um homem, né, ele pergunta para esse homem, né, sobre os seus irmãos. Esse homem diz que ele foi para Dotã, eles foram para Dotã, e José foi atrás de seus irmãos, e ali os seus irmãos ainda zombam dele, né, e lá vem aí o sonhador mor, né, como foi falado. Interessante é que Rubem, coisas que eu não tinha me atentado nas leituras que eu tinha feito antes, tá? A Bíblia fala no versículo 21 do capítulo 37 que Rubem, né, livrou das suas mãos e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhe disse Rubem: não derramareis sangue.
lançai-o nesta cova, que está no deserto, e não lanceis mão nele. Isso disse, olha só, isso Rúben disse para livrá-lo das mãos deles e para torná-lo a seu pai. Na verdade, Rúben era o filho primogênito de Jacó, tá? Com Leia, foi o primeiro filho de Jacó com a sua primeira esposa, Leia. E ele aqui, gente, sabia que se deixasse seus irmãos iam fazer algo pior com José. Então ele quis poupar a vida de José e estrategicamente ele falou, vamos jogar ele ali na cova. Só que o que a Bíblia relata aqui é que ele não ia deixar José na cova. O objetivo de Rúben era tornar José para o seu pai. Ele ia tirar José da cova e ia levar José de volta. Só que teve um momento que Rúben se ausentou daquele lugar. E aí o que aconteceu? Seus irmãos, o seu irmão Judá, se eu não me engano, ele teve a mirante, no 26, então Judá disse aos seus irmãos, que proveito haverá se tiremos a vida do nosso irmão e escondemos o seu falecimento, Vinde e vendemos a estes ismaelitas. E isso aqui eu não tinha me atentado antes. Ismaelitas, gente, era o povo de Ismael, filho de Abraão. Então, que era o filho de Abraão com a serva de Sara, que era Agar. Então aqui, José foi vendido para o povo ismaelita. Mas acabou que não foi nem os filhos, não foi nem os irmãos deles que o venderam. Porque quem tirou o José da cova foi os midianitas, acharam José na cova, tiraram ele da cova, vendeu para os ismaelitas, Aí lá no 29, quando o Rúben volta na cova para buscar José, já não tinha ninguém. Então, mas aqui é a questão, Rúben não estava lá, mas os seus irmãos que o venderam, porque aqui está dizendo, então Judá disse, para vender. Que aí tá. Também, não. Aí no 27, vinde e vendemos-los a estes ismaelitas, assim não seja a nossa mão sobre ele, porque ele era o nosso irmão, Sim, nossa carne. 28, passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alcançaram José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, aos quais entendeu? O Rúben, eu tô lendo aqui, tô tentando entender biblicamente e tô tentando lembrar também da cena como que foi naquela novela de Gênesis. Tá. Entendeu? Eu tô fazendo uma mistureba aqui. Porque, então, acho que realmente, o que aconteceu aqui é que Rúben saiu, mas os seus irmãos tiraram ele da cova junto com os midianitas. Junto com os midianitas, não. Junto foi com os midianitas e foram e venderam para os ismaelitas. Sim, então não foi só os midianitas que tiraram o José sozinho, entendeu? Foi os filhos e Foi os filhos de José os filhos de José venderam, os midianitas tiraram e venderam para os ismaelitas. Sim. E aí, no 29 diz que, voltando, pois, Rúben à cova, eis que José não estava na cova. Então aí Rúben se desesperou, rasgou as suas vestes. E esse ato, gente, de rasgar as vestes naquela época, igual Jacó vai colocar um pano de saco, era um ato de humilhação, era um ato assim de não tenho mais o que fazer, sabe? É um ato de se humilhar mesmo. E aqui Rúben rasgou suas vestes de desespero, porque o objetivo de Rúben não era isso. O objetivo de seu irmão mais velho era devolver ao seu pai, proteger. Ele colocou José na cova para proteger José, mas por um momento ele teve que se ausentar e seus irmãos tiveram a mirabolante ideia de vendê-lo, Então ali os ismaelitas tiraram eles da cova e venderam para os midianitas, tiraram da cova e venderam para os ismaelitas, tá? E lembrando que ismaelita é um povo que existe até hoje, porque era uma promessa de Deus para Ismael, que era o primeiro filho de Abraão, tá bom? E agora nós vamos ler
o capítulo 38, Judá, vamos ver aqui sobre Judá e Tamar. Então vamos lá, capítulo 38, a partir do versículo 1, diz assim: E aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu de entre seus irmãos e entrou na casa de um homem de Adulão, cujo nome era Ira. E viu Judá ali a filha de um homem cananeu, cujo nome era Sua, e tomou-a por mulher e entrou a ela. E ela concebeu e deu à luz um filho, o qual chamou E tomou e tornou a conceber e deu à luz um filho, o qual chamou Onã. E continuou ainda e deu à luz um filho, o qual chamou Selá. E Judá estava em Quezibe, quando ela o deu à luz. Judá, pois, tomou uma mulher para o seu primogênito, cujo nome era Tamar. Porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor. Por isso, o Senhor o exterminou mesmo. Então disse Judá a Onã: Toma a mulher do teu irmão, casa-te com ela e suscita descendência a teu irmão. E o Onã, porém, soube que esta descendência não havia de ser para ele. Por isso, aconteceu que quando entrava a mulher de seu irmão, derramava o sêmen na terra, para não dar descendência a seu irmão. Versículo 10. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também acabou com a vida dele. Então disse Judá a Tamar, sua nora: Fica-te viúva na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande. Porquanto disse, para que porventura não também eis como seus irmãos. Assim se foi Tamar e ficou na casa de seu pai. Versículo 12. Passando-se, pois, muitos dias, também faleceu ali a filha de Sua, mulher de Judá, o qual, depois de consolado, subiu aos tosquiadores das suas ovelhas em Tímina. E ele e Ira, seu amigo, o Adulamita, e deram aviso a Tamar, dizendo: Eis que o teu sogro sobe a Tímina a tosquear as suas ovelhas. Então ela tirou de sobre si os vestidos de sua viuvez e cobriu-se com véu, envolveu-se e assentou-se à entrada das suas fontes, das duas fontes que estão no caminho de Tímina, porque via que Selá já era grande e ela não lhe fora dada por mulher. E vendo-a Judá, teve-a por uma mulher ali da vida, porque ela tinha coberto o seu rosto. Versículo 16. E dirigiu-se a ela no caminho e disse: Vem, peço-te, deixa-me entrar a ti, porquanto não sabia que era sua nora. E ela disse: Que darás para que entres a mim? E ele disse: Eu te enviarei um cabrito do rebanho. E ela disse: Dar-me-ás penhor até que o envies? Então ele disse: Que penhor é que te darei? E ela disse: O teu selo, o teu lenço e o cajado que está em tua mão. O que ele lhe deu, e entrou a ela. Assim ela concebeu dele. Versículo 19. E ela se levantou e se foi e tirou de sobre si o seu véu e vestiu os vestidos de sua viuvez. E Judá enviou o cabrito por mão de seu amigo, o Adulamita, para tomar o penhor da mão da mulher, porém não a achou. E perguntou aos homens daquele lugar, dizendo: Onde está que estava no caminho junto às duas fontes? E disseram: Aqui não esteve alguma, não teve mulher da vida nenhuma aqui. Versículo 22.
E tornou-se a Judá e disse: não a achei. Também disseram os homens daquele lugar: aqui não esteve. Versículo 23. Então disse Judá: deixa ficar com o penhor, para que porventura não caiamos em desprezo. Eis que tenho enviado este cabrito, mas tu não a achaste. E aconteceu que quase 3 meses depois deram aviso a Judá, dizendo: Tamar, tua nora, adulterou, porque está grávida do adultério. Então disse Judá: tirai-a fora, para que seja queimada. E tirando-a fora, ela mandou dizer a seu sogro: do homem de quem são estas coisas, eu concebi. E ela disse mais, reconhece, peço-te, de quem é este selo, este lenço e este cajado. Versículo 26. Então, reconhecendo Judá, disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a tenho dado a selar meu filho, e nunca mais a conheceu. E aconteceu ao tempo de dar à luz que havia gêmeos em seu ventre. E sucedeu que, dando ela à luz, que um pôs fora a mão. Então a parteira tomou-a e atou em suas mãos um fio vermelho, dizendo: este saiu primeiro. Versículo 29. Mas aconteceu que, tomando ele a recolher a sua mão, saiu seu irmão. Então ela disse: tu tens rompido uma saída. E chamaram-lhe Pérez. E depois saiu seu irmão, em cuja mão estava o fio encarnado. E chamaram-lhe Zera, ou Zerá, né? Aqui então, gente, já fala sobre um dos filhos de Jacó, que foi Judá. E Tamar, que era sua nora. Aqui estava dizendo que Judá, ele teve aqui mulher, teve filhos, né? Sendo que o seu primogênito, que era Onã, ele se casou com Tamar. Porém, a Bíblia fala logo aqui no versículo 7 do capítulo 38 de Gênesis que, era tá? Era o primogênito de Judá. Ele era mau aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor tirou a vida dele. Ele era casado com Tamar. E naquela época, quando o marido daquela mulher via falecer, o seu cunhado tinha que tomá-la como mulher. Então ali o irmão de pegou ela, né? O seu pai, Judá, falou: olha, você vai ter que casar com a sua cunhada, né? Mas quando se casava com a cunhada, Onã ali, que não era o segundo filho, né, de Judá, se casou com Tamar, o filho que ela tivesse não seria como se fosse dele, mas sim como se fosse para dar descendência ao que Deus tinha tirado a vida. E Onã, quando ficou sabendo disso, não concordou, não falando isso com seu pai, né? Mas não concordou na atitude. Então, o que Onã fazia? Ele adentrava Tamar, ele tinha as suas relações com Tamar, porém, no momento da ejaculação, ele não ejaculava dentro. O sêmen, aqui a Bíblia fala, o sêmen dele ele tirava e jogava para fora. E assim ela não tinha como ter descendentes, né? E aí, Deus também viu que isso era mal, né? Isso era mal aos seus olhos. Pois aí Deus fez o quê? Também tirou a vida de Onã. E aí ficou um filho, que era o filho mais novo que Judá tinha, que era Selá. E ele tinha falado o seguinte com Tamar, fez um acordo: Tamar, espera alguns anos na casa do seu pai, né? Fica ali com a sua viuvez, que quando Selá alcançar uma certa idade, eu te dou, você vai se casar com ele para ir ter as descendências. Porém, não foi isso que Judá fez. E nós vimos aqui que teve alguns acontecimentos na vida de Judá. Judá, ele foi tosquear as ovelhas, e ali Tamar foi avisada que ele estava ali naquele lugar para tosquear as ovelhas. E o que Tamar
fez? Ela se vestiu como uma mulher da vida, ela colocou o véu no seu rosto para que o seu sogro não a reconhecesse. E ali, o seu sogro, achando que ela era uma mulher da vida, simplesmente queria adentrar nela, né? E assim foi feito, porém, ela, inteligentemente, ela pediu ali alguns penhores, até que ele desse o cabrito para ela, que ali foram 3 objetos que ela pediu, e isso tudo ela fez estrategicamente porque ela iria aparecer grávida e saberia que tudo aquilo ali iria acontecer, né? A mulher adúltera, ela poderia tirar a vida dela. E ali, tanto que o Judá fala, bota ela para fora, quando ele descobriu que ela estava grávida, após 3 meses, bota ela para fora e bota fogo nela, entendeu? Vamos queimá-la. E ali era uma maneira dela dizer, eu tenho aqui 3 objetos da pessoa que se deitou comigo. E ali ele viu que era dele, né? E ele viu que ela teve os filhos, eram gêmeos, e aqui o nome deles aqui no finalzinho do versículo, né, no versículo 29 e 30 do capítulo 38, que era Pérez e Zerá, tá? Então foi poupada a vida de Tamar. E aqui nós vamos ver, Abraão vai ler agora o 39, que fala sobre José na casa de Potifar. E José foi levado ao Egito. E Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou na mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça aos seus olhos, e serviu. Então ele o pôs por mordomo de sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que o pusera mordomo da sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de porte e de aparência. E aconteceu, depois destas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém, ele recusou, e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabes de que há em casa comigo, e entregou na minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Versículo 10. E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando eles ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que ele veio à casa para fazer seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. E ela lhe pegou pelas suas vestes, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou suas vestes na mão dela e fugiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixara suas vestes em sua mão e fugira para fora, chamou os homens de sua casa e falou-lhes, dizendo: vede, meu marido trouxe-nos um homem hebreu para escarnecer de nós. Entrou a mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava a minha voz e gritava, deixou as suas vestes comigo e fugiu para fora. E ela pôs as suas vestes perto de si, até que o seu senhor voltou à sua casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: veio a mim o servo hebreu, que nos trouxestes,
para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu a minha voz e gritando, ele deixou as suas vestes comigo e fugiu para fora. 19. E aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras que sua mulher falava, dizendo, conforme estas mesmas palavras me fez teu servo, a sua ira se acendeu. E o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ali na casa do cárcere. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, de modo que ele ordenava tudo que se fazia ali. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma das coisas que estavam na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele e tudo o que fazia o Senhor prosperava. Essa também é uma passagem muito conhecida, né? Gênesis é cheio de passagens muito conhecidas e são acontecimentos que fazem parte da nossa vida, né? Assim, que nos ajudam, nos auxiliam a caminhar. Tanto por homens e mulheres que tiveram tanta fé, né? E nós vimos aqui o que aconteceu com José. José estava na casa de Potifar, né? José foi levado escravo, né, para ser vendido ali no Egito, naquela caravana, ao qual seus irmãos, exceto Rubem, venderam a José. E ali os ismaelitas, a caravana de ismaelitas chegando naquele lugar, nós vimos que Potifar, né, era eunuco de Faraó, ele era capitão da guarda, ele era um homem egípcio, né? Ele comprou da mão dos ismaelitas e levou para sua casa. E o que nós vemos aqui é que, vendo, pois, o seu Senhor, que o Senhor estava, no versículo 3 do capítulo 39, que o Senhor estava com ele e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. Por quê? Porque Deus estava com José a todo momento. Deus prosperou abundantemente a vida de Abraão. Ló, ele teve recompensas, ele foi abençoado por amor que Deus tinha por Abraão. Isaac era um homem que prosperou numa terra que não era a terra prometida para ele, em Padã Arã, na terra de Labão, né? Irmão da... Não, Jacó. Jacó, perdão. Jacó, eu ia falar Israel, eu falei Isaac. Jacó, ele prosperou na terra do seu tio Labão. E seu tio Labão foi abençoado por Deus, por amor a Jacó. E aqui, José, ele estava cativo, mas Deus era com ele. E Potifar foi abençoado e próspero pelo amor que Deus tinha por José. Então, assim, não é diferente na minha vida e na sua vida. A sua família, muitas vezes, a sua parentela, ela é abençoada por amor que Deus tem a você. É o amor que Deus tem por você, por nós, que as bênçãos de Deus são estendidas para a nossa família, mas não é porque a nossa família merece, não é isso. É por amor que Deus tem a mim e a você. Por isso nós precisamos ser fiéis ao Senhor, sabe? Entregarmos as nossas primícias ao Senhor, darmos o nosso melhor ao Senhor, obedecermos a voz do Senhor. Tudo isso acontecia na vida desses homens porque eles buscavam obedecer a voz de Deus. Eles estavam atentos à voz do Senhor e acreditavam, eles tinham fé que Deus iria transformar, que Deus iria operar o sobrenatural. Amém? Então nós vimos aqui, né, que ele foi vendido como escravo, foi para a casa de Potifar, só que o trabalho que José começou de administrador naquele local, né, ele chegou como escravo e se tornou um administrador, ele se tornou ali como é que se dizem, gente? Né? O mordomo, vamos dizer assim. Não, né? mas aqui é mordomo, não, Né? Ele cuidava de
tudo, da parte administrativa da casa de Potifar, né, dos bens, de tudo, ao ponto que a Bíblia fala, gente, que Potifar confiava nele de olhos fechados, ao ponto que Potifar, ele não sabia de nada que tinha na casa dele, mas tamanha era a confiança que ele tinha em José. Potifar só sabia do pão que ele comia naquele dia, mais nada. Mas aí, né, quando vai tudo bem, sempre tem alguma coisa que vai acontecer, né? E temos que estar preparados para isso. Imagina, gente, José, um homem moço, né? Um jovem não, ele já era um homem, né? Porque quando ele foi vendido como escravo, ele era um jovem. Aqui ele já era um homem. E imagina as tentações que José passava. Aquela mulher de Potifar, o perseguindo diariamente, atrás, se dando para ele ali, de bandeja, o banquete estava na frente dele. Mas ele fugia do banquete a todo momento, porque ele sabia que aquele banquete não era para ele. E ele, sabe por que ele não fez aquilo? Ele poderia ter feito, você sabe por que ele não fez? Ele falou por temor que ele tinha a Deus. E também porque Potifar tinha confiado a ele, gente. Né? Tinha dado uma confiança a ele. E não é diferente nas nossas vidas, gente. Tu acha que não chega banquete pra gente? Chega. Às vezes pessoas se oferecendo. Eu vou banquete pra você, gente. Eu vou banquete pra você. Palhaço, né? Tão bobo. Gente, nós sabemos que existem banquetes. Existem às vezes pessoas que se aproximam da gente, mas é que haja mesmo o adultério, que haja mesmo. É só mesmo para te envergonhar, para destruir. Até porque Satanás veio para isso, né? Matar, roubar e destruir. Então, cuidado, homens, cuidado, mulheres, com o que vocês têm visto. Cuidado, o que parece belo à sua vista, para não ser a sua decadência. José, ele não pecou, mas ele teve decadência. Porque aquela mulher não conseguiu de um jeito, ela fez o quê? Vou destruir a vida dele. No momento, coitado, ele ficou praticamente nu, porque ela tentou ali em cima, ficou em cima dele e ele ficou sem veste. Ele saiu correndo e as vestes dele ficou na mão dela. E ali, perversamente, aquela mulher começou a gritar, falou que ele tinha tentado se aproveitar dela. E aí, ela é casada, né? Tu acha que o marido vai acreditar nela ou vai acreditar no homem que era um escravo e se tornou um homem de confiança dele? Claro que ele acreditou na esposa. E ali, ele não acabou com a vida de José, ele pegou e colocou ele no cárcere. Só que aqui a Bíblia fala, né, que o Senhor de José o tomou, no versículo 20 do capítulo 39, o Senhor de José o tomou e o entregou no cárcere. Aí no 21 diz assim: o Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça. Olha isso, Deus deu graça aos olhos do carcereiro Mó. E o carcereiro Mó entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, de modo que ele ordenava tudo o que fazia ali. José poderia fugir, gente. José tinha tudo para fugir, mas ele não fugiu. Ele enfrentou, ele continuou ali, porque ele carregava o nome de Deus. Se ele não tivesse feito isso, ele iria envergonhar o nome de Deus. Sabe o que está faltando para mim, para você? Temor. Nós não podemos envergonhar o nome do Senhor. Mas hoje o que mais tem acontecido é as pessoas envergonhando o nome de Deus. Envergonhando por um prato de lentilha, envergonhando por um banquete que aparece na frente, envergonhando por pouco, envergonhando porque não consegue deixar de cobiçar a mulher do próximo. Envergonhando, sabe por quê? Porque fica fazendo fofoca da vida dos outros. Envergonhando porque enterra talento das pessoas. Envergonhando a Deus porque bota a pessoa para fora da igreja. Por ciúme de ministério. É isso que acontece no dia de hoje. E nós não podemos ser essas pessoas. Nós temos que ser as pessoas que fazem a diferença. Só que as que fazem a diferença pagam preço. José pagou um preço por fazer a diferença. Todos que querem fazer uma diferença, que querem seguir os passos de Deus, pagam preço, gente. Não é fácil. Ai, porque a luta está grande. Tu acha que a luta para esse homem aqui não foi grande? Para tantos homens na Bíblia que não foram grandes, foi enorme, gente. O trabalho é árduo mesmo. É vencer ou vencer a carne todos os dias. Mas para a gente conseguir vencer, a gente tem que estar na palavra. Naquela época, esses homens não tinham palavra, não.
mas eles tinham Deus tete a tete. Eles tinham ali a visão de Deus, não que não tenha hoje a gente ainda tem a palavra. E aqui a gente consegue ler os relatos daqueles homens e mulheres que passaram naquela época e nós conseguimos tirar sabedoria através do Espírito Santo de Deus para não cometermos o mesmo erro e para vivermos bem na presença de Deus, com lutas, com batalhas, mas com vitórias. Amém? Então, a gente começou 8h30? Foi 8h10, mais ou menos, que a gente começou. Foi 8h10? Para mim era 8h30 que nós começamos. Não, mas dá pra ler mais. Não, então eu vou ler só o 40 pra gente encerrar, tá? Então, eu convido vocês... eu. Deixa eu ler. Tu leu agora, cara. Não leu, não? Não, foi você. Não, leu mais rápido. Ah, tá. Lê aí, Vamos lá. José interpreta o sonho na prisão. Foi você que leu. Não foi eu, não. José interpreta interpretações na prisão. O capítulo 40 de Gênesis. A partir do versículo 1 diz assim: E aconteceu depois destas coisas que o copeiro do rei do Egito e o seu padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. E indignou-se Faraó muito contra os seus 2 eunucos, contra o copeiro Mor e contra o padeiro Mor, e entregou-os na prisão, na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso. Versículo 4. E o capitão da guarda pô-los a cargo de José, para que o servisse, para os servisse. Assim estiveram muitos dias na prisão. E ambos tiveram um sonho, cada um seu sonho, na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos na casa do cárcere. E veio José a eles pela manhã, e olhou para eles, e viu que estavam perturbados. Versículo 7. Então perguntou aos eunucos de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor, dizendo: Por que estão hoje tristes os vossos semblantes? E eles lhe disseram: Temos sonhado um sonho, e ninguém há que o interprete. E José disse-lhes: Não são de Deus as interpretações? Contai-mo, peço-vos. Versículo 9. Então contou o copeiro Mor o seu sonho a José e disse-lhe: Eis que em meu sonho havia uma videira diante de mim, e na vide 3 brotos, os quais, brotando a sua flor, saía, e os seus cachos produziam uvas maduras. Versículo 11. E o copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas e as espremia no copo de Faraó, e dava o copo na mão de Faraó. Então disse-lhe José: Esta é a sua interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará ao teu estado, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando eras seu copeiro. Versículo 14. Porém, lembra-te de mim quando te for bem. Rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e faz-me sair desta casa. Porque, de fato, fui roubado da terra dos hebreus, e tampouco aqui nada tenho feito para que me pusessem nesta cova. Vendo então o padeiro Mor que tinha interpretado bem, disse a José: Eu também sonhei, e vi que 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça. Versículo 17. E no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, obra de padeiro, e as aves o comiam do cesto, de sobre a minha cabeça. Então respondeu José e disse: Esta é a sua interpretação. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó tirará a tua cabeça,
e te pendurará num pau, e as aves comerão a tua carne de sobre ti. E aconteceu ao terceiro dia, o dia do nascimento de Faraó, que fez um banquete a todos os seus servos, e levantou a cabeça do copeiro-mor, e a cabeça do padeiro-mor condenou diante dos seus servos, e fez tornar o copeiro-mor ao seu ofício de copeiro, dando este o copo na mão de Faraó. Versículo 22. Mas o padeiro-mor enforcou, como José havia interpretado. O copeiro-mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Então aqui nós vimos que José, ele tinha o dom de interpretação de sonhos, né? E tanto que Deus tinha dado 2 sonhos a ele quando ele ainda era jovem, né? E ele estava ali junto dos seus irmãos e do seu pai. E aqui José mesmo fala, né, que a interpretação no versículo 8, ele diz: não são de Deus as interpretações? Contai-me, peço-vos. E ali, tanto o copeiro-mor quanto o padeiro-mor contaram os seus sonhos, e José interpretou. E o que José interpretou, assim aconteceu. Porém, o que não aconteceu foi o pedido que José tinha feito, né, para o copeiro-mor, que era para ter compaixão dele e lembrar dele junto a Faraó, para que tirasse ele do cárcere. No último versículo, aqui no versículo 23 do capítulo 40, diz: o copeiro-mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Mas tudo tinha um propósito de Deus, né? Então, nós vamos parar por aqui. Hoje lemos bastante. Amanhã ou segunda-feira? Segunda-feira, nós vamos dar continuidade à leitura em Gênesis capítulo 41, tá? A live, gente, acontece de 7 às 8 da manhã. Então, na segunda-feira, 7 horas da manhã, nós estaremos aqui em live. Lembrando que a live 9 de hoje, essa que nós estamos fazendo, ela vai estar liberada ainda hoje, lá no meu canal do YouTube, Graziele Vendramini. E aí vocês já me sigam lá no Instagram, o meu é Graziele Vendramini, mesmo do TikTok, e Abraão Vendramini. Abraão dele é Abraão, tá? Com H. E lá nos destaques do meu Instagram tem todos os links das lives, tá? E a gente tem um Instagram de casal, gente, que é o Casal Vendramini. Lá também eu vou colocar as lives e vou colocar os destaques para quem quiser também ir lá e nos seguir. Fique à vontade, tá bom? Queremos agradecer a presença de todos vocês nesse sábado abençoado e vamos orar agora agradecendo a Deus por esse momento de primícias que nós demos a Ele. Espírito Santo de Deus, muito, muito bom dia. Obrigada, meu Pai, por essa manhã mais que abençoada, esse sábado de bênção, meu Deus, onde começamos o dia lendo a Tua Palavra. Agradeço a Ti, meu Pai, por toda a revelação feita para nós dentro da Tua Palavra. Agradeço a Ti, meu Deus, por um momento de leitura. Quantas pessoas desejam ler a Bíblia e não têm acesso a ela, né? Muitos países é proibido fazer a leitura da Bíblia. E eu agradeço ao Senhor por estar no país que é possível ainda ler a palavra. E que o Senhor, meu Deus, continue nos concedendo sede e fome da Tua presença. Vontade de lermos a Sua Escritura. E que tudo que nós lemos até hoje, tudo que nós iremos ler, não somente na minha vida, na vida do meu esposo Abraão, mas na vida de cada um dos seus filhos e filhas que estão aqui conosco em live, que a Tua palavra não se perca no decorrer da nossa caminhada. Pelo contrário, que ela esteja viva dentro de nós, que sintamos sede e fome de buscar a Ti a cada dia mais e mais, e de propagar a Tua palavra nos 4 cantos dessa terra, pessoalmente falando e virtualmente falando também, meu Pai. Meu Deus, que a Tua palavra esteja gravada no nosso coração, para não pecarmos contra Ti, e na nossa mente, para que o Senhor nos traga a esperança nos momentos de aflição. No nome de Jesus, nos conceda um dia de vitória, um sábado de luz, de bênção, de sobrenatural, do extraordinário de Deus venha acontecer em nossas vidas, para a glória do Teu santo nome. É isso que eu te peço e já te agradeço, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Amém? Então, um beijo no coração de vocês, queridos. Fiquem na paz. Até segunda-feira. Tchau, tchau.